A história de Katsuko Uiga é uma daquelas narrativas que nos levam a refletir profundamente sobre a capacidade do ser humano de enfrentar desafios extremos. É um relato de sobrevivência, de resistência emocional e física diante da adversidade, e de como as relações humanas podem ser tanto uma fonte de força quanto de conflitos. Sua experiência, vivida em uma pequena ilha no Pacífico, durante os anos mais sombrios da Segunda Guerra Mundial, tornou-se um testemunho do que significa adaptar-se e sobreviver em condições desumanas. Katsuko Uiga, natural de Okinawa, era uma jovem de espírito forte que decidiu se mudar para uma ilha remota, junto com seu irmão, em busca de novas oportunidades. Naquela época, o Japão estava em plena expansão territorial, colonizando ilhas no Pacífico para explorar seus recursos naturais e estabelecer pontos estratégicos para o exército. Katsuko conseguiu trabalho em uma cafeteria local, onde conheceu seu futuro marido, um funcionário de uma plantação de coqueiros. Sua vida na ilha, embora simples, parecia prometer estabilidade e tranquilidade. No entanto, a guerra logo alcançou até as regiões mais isoladas. Quando seu marido foi transferido para outra ilha por motivos de trabalho, Katsuko ficou sozinha e não demorou muito para que a situação na região se tornasse crítica. Os bombardeios americanos destruíram grande parte da infraestrutura local, deixando a jovem em um estado de completo isolamento. Foi então que ela conheceu Masami Kusakabe, o chefe de seu marido, que se tornou seu principal apoio em um cenário cada vez mais desesperador. O isolamento não durou muito. A ilha logo recebeu a chegada de soldados japoneses, que haviam escapado de ataques americanos em outras partes do Pacífico. Esses soldados, exaustos e traumatizados, encontraram um ambiente hostil onde os recursos eram escassos e as tensões aumentavam rapidamente. Apesar de tentarem se organizar, as difíceis condições de vida e a constante ameaça de ataques externos criaram um clima de desconfiança e rivalidade. Katsuko, sendo a única mulher na ilha, se viu no centro desses conflitos, o que adicionou uma camada extra de complexidade à sua luta pela sobrevivência. Em 1945, ao final da guerra, o Japão se rendeu oficialmente. No entanto, os habitantes da ilha, isolados do resto do mundo, não receberam essa notícia claramente. Apesar de aviões americanos terem lançado panfletos anunciando a rendição, os moradores os consideraram propaganda inimiga e decidiram ignorá-los. Em seu isolamento, a comunidade ficou presa em um estado mental de guerra perpétua, o que agravou as tensões internas. A situação piorou ainda mais em 1946, quando destroços de um avião americano chegaram à costa da ilha. Entre os escombros havia armas e munições que, após serem reparadas por dois soldados, Tanaka e Matsuo, transformaram completamente a dinâmica de poder na ilha. Essas armas, em vez de trazerem segurança, se tornaram ferramentas de opressão e conflito. Os homens começaram a usá-las para impor sua vontade sobre os outros, e as disputas rapidamente escalaram para atos de violência extrema. O ponto culminante dessas tensões foi a morte de Matsuo, um evento que marcou uma grande mudança na comunidade. Com as armas mudando constantemente de mãos, os confrontos se intensificaram, e a ilha mergulhou em um caos quase absoluto. Em uma tentativa desesperada de restaurar a paz, os moradores decidiram jogar as armas no mar. No entanto, esse gesto não foi suficiente para resolver os problemas subjacentes. Katsuko, presa em meio a esse ambiente hostil, vivia sob constante pressão. Como a única mulher, tornou-se o foco de muitas disputas e o objeto de desejos e ressentimentos. Seu marido, embora presente, não podia protegê-la completamente, e Katsuko teve que navegar por uma situação em que qualquer decisão poderia ter consequências fatais. Com o tempo, alguns homens na ilha chegaram à conclusão de que a única maneira de resolver os conflitos era eliminando Katsuko. Ao descobrir esse plano, a jovem fugiu para a selva, onde passou semanas escondida, enfrentando não apenas a ameaça dos homens que a procuravam, mas também as duras condições do ambiente natural. Sua força e determinação a ajudaram a sobreviver até que, finalmente, um navio militar americano chegou à ilha e a resgatou. Quando Katsuko foi levada para um lugar seguro, contou sua história aos soldados americanos, que ficaram chocados com os horrores que ela havia enfrentado. Ao retornarem à ilha, os militares encontraram os homens restantes em um estado de degradação física e mental. Após anos de isolamento e conflito, finalmente aceitaram a realidade de que a guerra havia terminado e foram repatriados ao Japão. Katsuko, por sua vez,
começou uma nova vida. Ela retornou à civilização, casou-se novamente e abriu uma cafeteria, retomando a normalidade que havia perdido durante os anos de guerra. Sua história permanece como um poderoso lembrete da resiliência humana e de como, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, o espírito humano pode encontrar uma maneira de seguir em frente.